Gente, boa noite para vocês. Super bom estar com vocês de novo aqui. Eu sei que vocês estão ao vivo, que já estão online. Acredita que eu não recebi a notificação ainda de que nós estamos online? Acredita? Mas enfim, dá para tocar. Vamos tocando. Então, como toda terça-feira e quinta-feira, nós estamos aqui para mais uma live de leitura do livro Dhammapada, Ensinamentos de Buda Shakyamuni, palavras dele mesmo. Então, é um livro assim sagrado para nós, né? Que somos, para quem é simpatizante, para quem é budista mesmo. É um livro sagrado realmente que contém os ensinamentos todos de Buda Shakyamuni, ensinamentos e palavras dele, né? Gente, eu não entendo. Que coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui, que se eu consigo num outro aparelho identificar isso aqui. Bom, enfim, não tem jeito, não tem jeito. Então eu vou falo eu, não vou conseguir ver vocês, tá? Por enquanto, pelo menos. Esse Note aqui, ele é potentinho, sabe? Mas nós temos um problema de comunicação, realmente. Bom, não tem jeito, não tem jeito, infelizmente assim. Eu acho que eu não vou conseguir ver qualquer coisa que vocês achou. Acredita que tá numa outra aba que não tinha nada a ver? Deixa eu dar boa noite para vocês aqui, meus queridinhos e queridinhas. Edson Mizukawa, boa noite, manda um beijo para sua mãe. Parabéns pelo aniversário. Virgínia, saudades, tanto tempo. Lígia, tudo bem, querida? Tati, oi Tati, boa noite para você também. Lígia, boa noite. Alexandre Lotte Martins, acertei. Demir, boa noite, Denise, seja bem-vindo. Cíntia, namastê. Você tá dando pro Edson, tá bom? Que seja. Judite, oi Judite, você tá bem, querida? Sumida? Então, assim, já consegui me achar aqui. O campo de bate-papos ele está aberto, tá? Então, vocês nem pensem em não fazer algum comentário, críticas, dúvidas, colocar o que vocês quiserem colocar a respeito dessa ou de outra publicação. Os vídeos todos estão disponíveis no canal onde vocês entraram, pela página do Templo Budista, do Bushinji, e é isso, né? Abrindo as portas do Bushinji. Bom, eu não sei há quanto tempo vai demorar o Bushinji fechado ainda, né? Agora está aberto só para restrito a famílias que pedem cerimônias, mas com 1000 limitações, sabe? 1000 limitações. Distanciamento social, uma cadeira aqui, outra lá no fundo, 10 pessoas no máximo, né? E a transmissão é sempre feita online. É assim que está acontecendo, dentro dessa pandemia maluca. Nós estamos fazendo dessa maneira. E nós estamos lá. E por enquanto nós não conseguimos uma nova abertura, enquanto essa pandemia estiver aí louca, varrendo o mundo, né? E cada vez mais variantes aí no mercado. Então nós vamos continuar dessa maneira. Eu acho que é uma maneira correta, assim, depois que termina uma cerimônia, as cadeiras são limpas, sabe, higienizadas, os livros são todos assim, higienizados, porque as famílias leem junto conosco os sutras, né, tentam ler, né, na medida do possível, mas nós higienizamos tudo antes de começar a cerimônia. Kátia, boa noite, Kátia. Alexandre, acertei no Alexandre. Também nunca mais vou esquecer, viu? Gente, vamos lá? Então, assim, ó, um recadinho só. Terça-feira, live de leitura. Por hora, porque tem assim, as coisas estão se movimentando, sabe? Essa questão de trabalho em home office chegou para ficar, a alguém só está trabalhando em home office, trabalhando feito um doido. As empresas não entendem que se você está em home office, você está trabalhando muito, então eles estão lá
enchendo os funcionários de tarefas, né? O Ryugen San já trabalha numa área bastante movimentada, então anda meio complicado de fazer as lives de segunda-feira. Então, por enquanto, suspenso até que ele tenha condições de levar adiante isso, né? São as lives de Zazen para iniciantes. Terça-feira e quarta-feira tem as lives de leitura da Mapada. E quarta-feira tem com o Shusei-san o Zazen Online. Né? Ele faz lá duas sessões de Zazen, uma de Kinrin, das explicações no início, depois no final ele faz um Teisho, né? Um mini Teisho. Teisho são palavras de quem está dirigindo o Zazen, tá? Então a programação é mais ou menos essa. Bom, vamos lá. Então, eu estou fazendo leitura desse livro aqui, da Mapada, português para, do inglês para o português de Portugal. Eu gosto muito dele e também acompanho por aqui, nessa outra versão, tá? Todas as versões, elas vão falar sobre o mesmo tema, o que vai variar, tradução, tá? E algumas deixas, por exemplo, nesse volume que eu estou lendo, que é Português de Portugal, ele me dá algumas brechazinhas, como eu já falei, para comentar com vocês sobre os assuntos que eu acho que vem enriquecer muito. Né? Até hoje tem um comentário grande. Vamos lá, Kátia, boa noite. Vamos lá então, olha, nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12 se chama O Eu. O Eu. Então vamos lá ouvir palavras de Buda. Tá? Então aqui não se trata de um livro em que você tem um escritor pela frente, que escreve, dá a versão dele sobre os fatos. Não, aqui são palavras do próprio Buda, Shakyamuni, tá? Eu acho sempre importante falar sobre isso. Então vamos lá para a leitura. Se alguém se estima, devia vigiar-se com diligência, que o homem sábio mantenha de vigilância em qualquer uma das 3 vigílias da noite. Falei, gente, 3 vigílias da noite, eu realmente li há muitos anos atrás, vou ser sincera, eu não me lembrava das 3 vigílias da noite. Na realidade, o que acontece? Na noite, na madrugada em que Buda se iluminou, ele foi tentado muito, sabe, para que ele não se iluminasse. Ele passou 7 dias sentado, né, nos últimos dias que antecederam a iluminação dele. Mas ele chegou, esse foi o Zazen que ele fez, que ele praticou, o enriquecedor que deu a ele insights para que ele pudesse se iluminar. Então vejam só, o próprio Buda, Shakyamuni Buda, ele descreve sua iluminação da seguinte forma. Isso aqui eu peguei uma página chamada www.nandan.com.br. Então estou dando até o direcionamento para vocês e para não dizer que eu estou lendo sem dar os créditos, tá? O Buda descreve a sua própria iluminação da seguinte maneira. Ele teve 3 insights, né? Conhecidos como as 3 vigílias da noite. Então, pegamos uma noite inteira, madrugada, enfim, divide-se em 3, e ele teve os seguintes insights. Vamos lá, primeiro, na primeira vigília, nas primeiras horas, ele teve recordação de todas as vidas passadas. Então foi nessa noite que ele estava em Zazen, praticando, ele teve a visão de todas as vidas pregressas dele. Portanto, ele tomou conhecimento do ciclo de morte e renascimento. Morte e renascimento, morte e renascimento. Então ele passou por todas as outras vidas, tá? Na segunda vigília, que seria um pouco mais tarde, seria entre 2 e 3 da manhã, alguma coisa assim, ele constatou, não diria constatou, mas ele concluiu, né, que todos os seres morrem, renascem, dependendo do karma. Então aquilo que a gente fala, não adianta você querer ser bonzinho só para inglês ver, não adianta, a gente tem que ser bom, mais ou menos, não é bom, mas a gente tem que procurar seguir um caminho equilibrado, um caminho do meio,
para que a gente não desvie da rota nossa de iluminação, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que o ciclo de renascimento afeta todos os seres. E a lei do karma, ele vai determinar a qualidade e tipo de renascimento que você vai ter, ou o sofrimento. Então, todo o karma que você junta, eu não digo só, quando a gente fala karma, a tendência é pensar em karma negativo. Não é karma, o karma não é só negativo, o karma também é positivo. Então, se nessa vida, você, eu, todos estivermos fazendo coisas boas, estivermos criando bons karmas, nós também vamos criar, nós estamos assim, a um passo aquém dessa roda do samsara, desse ciclo de morte, renascimento, doença, velhice, morte, renascimento. Então, estaríamos um pouquinho distanciados dessa roda do samsara, tá? Então, nós não estaremos submersos 100% dessa fase. Na terceira vigília, já quase que de madrugada, né, já se alvorecendo o oitavo dia, Buda viu o surgimento e a cessação de todos os fenômenos mentais e físicos. Viu como as coisas eram dependentes de causas e condições. Então, olha a sacada do Buda. Ele percebe assim que tudo depende, que viu o surgimento o surgimento e a cessação de todos os fenômenos físicos e mentais, e que isso dependia de causas e condições. Então, hoje, eu vejo, não sei se vocês veem, muitas pessoas falando causas e condições no budismo, causas e condições, que eram palavras, que foram, na realidade, palavras de Buda, tá? Porque ele sacou isso nessa terceira vigília. Portanto, ele percebeu o surgimento e a cessação do sofrimento e todas as formas de insatisfação, e abre caminho para a erradicação das impurezas de desejos. Quando ele cessa essa roda, né, de desejos, rodas de quereres, ele cessa o sofrimento. Ele alcança a iluminação aí. E foi aí que ele desperta, realmente se torna um ser iluminado. E nessa vigília, nessas três fases de vigília que ele teve, é que inclusive aconteceram aquelas investidas de Mara contra Buda, não é? Flechas e flechas atiradas contra ele, alegoricamente falando, de desejos mundanos, de comida, de prazeres sensuais, de bebidas, de poder, de glória, entendeu? Então, quando ele passou por isso tudo e ficou inerte, ele não piscou, ele não pestanejou e não teve essa tentação, ele cessou esse ciclo. Então esse ciclo para ele já foi uma coisa ultrapassada e assim ele se ilumina, tá? Então é isso que eu consegui pegar para vocês e para me recordar, porque eu vou ser sincera, eu não me lembrava dessas três fases do renascimento. Tá vendo? Então não é só a gente aqui passando coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe também a gente tem que pesquisar para passar para vocês alguma coisa mais consistente. Então quando vocês ouvirem falar que o homem sábio mantém a vigília em qualquer uma das três vigílias da noite, significa isso, tá? Buda fatalmente deve ter feito esse comentário num outro momento, eu acho que num outro discurso, inclusive, de Buda. E foi assim, foi falado, tem lá um texto que fala sobre, não me lembro o nome agora, mas ele fala sobre esses movimentos que antecederam a iluminação dele. Aí depois, quando ele viu a estrela matutina, ou na verdade foi Vênus que ele viu, a estrela da manhã, foi quando ele se ilumina, ele bate no chão. Eu e todos vocês somos o caminho. Então, só para lembrar vocês aí, tá? Continuando a leitura aqui. Primeiro uma pessoa deve estabelecer-se no que é próprio e só então deve instruir os outros. Assim, o homem sábio não será repreendido. Primeiro uma pessoa deve estabelecer no que é próprio, no que é a verdade. Prajna, paramita. E só então deve instruir os outros.
Os outros significa assim, aqueles que ainda estão na roda de sofrimento, estão sofrendo por algum motivo. Então vai lá, ajuda, sabe? Então o primeiro, uma pessoa deve entender todos esses fatores e possa ajudar as outras pessoas que estão na roda de sofrimento. Percebe assim? E se possível, tirá-lo dessa roda. Tem gente que não quer sair. Aí não adianta você brigar, porque a pessoa vai querer continuar no estado de sofrimento dela. Pois então fique. Não dá também pra gente salvar todo mundo. É aquilo que eu já comentei outro dia. Você tá num poço de lama, a pessoa tá lá com a mãozinha levantada só, você vai tentar tirar a pessoa se enrosca em você e vira uma lamaçal, só você se afunda na lama, vai o outro para a lama também, já estava, continua. Então é meio complicado. Essa questão de ajuda, precisa muito ver se outra pessoa quer ajuda, sabe? A gente quer sempre ajudar, né, com um olhar compassivo aos outros seres humanos, lançar um olhar compassivo sobre todos os seres viventes. No entanto, existem pessoas que tem essa questão mesmo. Será que ela quer ser ajudada? Né? A gente até tenta, mas nem sempre. Uma pessoa deve fazer primeiro aquilo que ensina os outros a fazer. Se uma pessoa treina os outros, deve ter ela mesma autodomínio. Difícil, na verdade, é o autodomínio. Então, assim, a gente sempre aconselha, Buda também aconselhou, quer dizer, a gente aconselha segundo o que Buda disse, né? Senão nós não inventamos a roda aqui, não. Nós repetimos o que Buda disse. Que é sempre muito bom e interessante que as pessoas tomem um mestre para si, né? Nós que já somos ordenados, né? Pode até ser uma ordenação leiga ou de monge, né? Como a gente. Nós temos um mestre que sempre vai nos dar o direcionamento, vai dar o norte magnético para nós. Mas para quem está iniciando, a gente sempre aconselha, filie-se a sanga, né? Tome uma pessoa como mestre. Essa pessoa como mestre, a gente tem que ter assim uns olhos bem observadores, porque é notório, eu conheço alguns exemplos assim, de pessoas que querem dar seu recado, no entanto agem de uma maneira esquisitinha, sabe? Então é bom você ter esse grau de percebimento, porque você pode até ser simpática, essa pessoa pode até ser simpática a você, entendeu? Mas se ele não seguir determinada regra de conduta, cuidado, tá? É sempre bom praticar em conjunto, claro, mas também tem que pensar que as pessoas que passam alguma coisa para alguém, elas têm que ter tido o autodomínio de praticar aquilo que ela está falando, tá? É importantíssimo isso. Cuidado então com por quem vocês tomam como mestre, tá? Mas vocês são espertos e inteligentes, vocês não vão cair em qualquer armadilha. Vamos lá. Uma pessoa é, na realidade, a protetora de si mesma. Quem mais poderia ser? Totalmente controlada, a pessoa ganha uma maestria difícil de obter. Eu vou fazer, eu inclusive estava lendo aqui nessa outra versão de português para o português do Brasil. Olha que meigo que é a interpretação deles. Somente você poderá ser seu próprio mestre. Quem mais poderia lhe ensinar? Quando o mestre e o discípulo são a mesma pessoa, acontece o verdadeiro progresso. Eu achei assim, que complementa assim muito bem isso que a gente está dizendo aqui, o comentário que eu fiz há pouco para vocês. Quando você percebe que existe essa sintonia, né, uma sincronia entre você e o seu mestre, que vocês são uma pessoa só, este é o verdadeiro caminho. Essa é a pessoa que vai poder te orientar, tá? Cuidado só, apenas na escolha. Não se deixe iludir, tá? Meio complicadinho isso, né? Mas é por aí mesmo, sabe? A gente às vezes se engana, se deixa seduzir. Mas há sempre tempo, né? Das coisas assim entrarem no eixo, tá? Já me aconteceu, por isso que eu tô falando pra vocês. Mas o meu mestre mesmo, meu mestre de ordenação, como leigo, ordenação de monja, ele é um super mestre, não está mais conosco, ele está lá no Japão, no outro templo, está com uma bade do outro templo, e eu também tenho uma mestra de batalha do Dharma,
de Chansan, lá em Rolândia, e fiz minha batalha do Dharma lá, no Paraná. E são duas pessoas assim que eu levo em altíssima consideração, sabe? São pessoas muito doces. A de Chansan então é enérgica, ela veio falando para eu me cercear, né? me policiar, para andar direitinho assim, conta a roupa, para o monge, a gente assim é visto até pela forma de você andar, pela forma de você se vestir, então ela sempre tá me arrumando, sabe? Ela é uma gracinha, conhece profundamente, uma estudiosa maravilhosa, então eu tive sorte, muita sorte, talvez eu tenha adquirido esse karma bom, não é? De ter dois mestres bons. Então vamos lá. O mal que o homem ignorante faz a si próprio, mal esse nascido e produzido por si, tritura-o como um diamante tritura uma dura pedra preciosa. Portanto, todos os males e infortúnios procedem e foram criados por você. Então, assim, ó, na ignorância, a gente nada de braçada, né? Nada de braçada. Só que quando você opta por esse caminho, um caminho do bem, um caminho da espiritualidade, não importa ser budista aqui, sabe? Não precisa ser budista para estar aqui conosco. Você ouve palavras de bem, ouve palavras de bem, se bem conduzir na vida, isso também vai fazer com que você se torne uma pessoa boa, uma pessoa do bem, que vocês peguem esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui e levem para frente, ou vivam de acordo com essas regras. Isso é super importante, sabe? Manter uma vida assim, eu não digo uma vida sem prazer e sem diversão, não é isso, não é isso, é uma vida assim mais comedida, sabe? Que não acha que a vida é só prazer, a vida é só balada, é só isso, aquilo, não é diversão, não é só isso não, gente. A vida é isso? É. Uma baladinha é bom? É. Porém, sabe, de uma maneira comedida. A gente cansa de ver, né, pessoas que saem de uma baladinha e saem batendo o carro por aí, e atrapalha o trânsito, e mata alguma pessoa ali, sabe? É muito complicado isso. É muito complicado em termos de karma. Pensa no karma que essa pessoa vai carregar por ter ingerido bebida alcoólica em excesso. Beber bebida alcoólica não torna a pessoa ruim, de forma nenhuma, desde que ela saiba o quanto ela vai ingerir. E sabendo o quanto ela vai ingerir, ela sabe que não pode dirigir. E não vai sair por aí matando ninguém, atropelando ninguém, batendo o carro no poste, machucando outras pessoas, matando outras pessoas, né? Ou que estão dentro do carro, ou que estão na rua mesmo, né? Então, o mal, esses males todos, eles estão conosco. Eles estão, assim, principalmente conosco mesmo. Tudo bem, eu estava dirigindo embriagada, por exemplo, e tinha uma pessoa no carona que se machucou, perdeu uma perna, alguma coisa assim, bem trágica, né? Mas esse mal que eu fiz a essa pessoa, eu estou fazendo antes de qualquer coisa para mim mesmo. Se nós cansamos de falar, não existe diferença entre o outro e o eu, então é importante que se diga que esses males que eu estou causando para outras pessoas repercute de uma maneira assim assombrosa sobre nós. Da mesma maneira que uma boa ação repercute de uma maneira assombrosa sobre nós também. Então veja, não há o mal e o bem, né? Existe o escuro, claro, positivo ou negativo. Tudo são uma coisa só, entendeu? Então a gente tem que entender que tudo mal que eu faço a mim, eu vou carregar um monte de pessoas juntas. Se eu fizer uma coisa boa, também vou carregar uma porção de pessoas boas. O que é mais fácil? Boa pergunta, né? Respondam vocês mesmos. Assim como uma trepadeira estrangula a árvore onde cresce, assim também um homem depravado se prejudica a si mesmo, como só um inimigo poderia desejar fazer.
Gente, presta atenção nisso. Existem plantas, né, que elas vão se enredando em volta do tronco de uma árvore e vão sufocando a árvore, né? E também essas pessoas, um homem depravado, ele se prejudica antes de qualquer coisa a ele mesmo, mais do que se o inimigo pudesse fazê-lo com ele. Olha só a coisa, então, tudo nasce da nossa mente, tá? Antes de qualquer coisa. Toda vontade existe dentro de nós, do bem e do mal, do ruim e do bom. Agora, qual parte nós vamos ouvir? Sabe? Isso que um questionamento que a gente deixa sempre em aberto. Porque cada um carrega dentro de si esses dois princípios, né? Nada no budismo ele é somente uma coisa, ou é bom ou é ruim. Não. As duas metades, o bom e o ruim, nós convivemos com ele. Nossa mente, antes de qualquer coisa, convive com isso. Agora, não há dualidade na questão, no budismo. Não há. Não é? Então, por qual sentimento que eu vou me deixar dominar, ou qual vai ser o predominante dentro da minha vida? Essa é uma questão importante para a gente repensar, sabe? Repensar, ver as pequenas maldadezinhas diárias, daqui a pouco elas estão se tornando uns monstros e nos tornando monstros também. É bom que se pense e que a gente possa fazer uma autoanálise sempre. Sempre é importante fazer isso. Tá? Continuando aqui. Fáceis de fazer ao próprio são as coisas prejudiciais, mas extremamente difíceis de fazer são as coisas benéficas. Porque é mais fácil, né? Você, como no exemplo da bebida que nós estamos falando, você vai lá ver uma pessoa bêbada e não faz nada para segurar essa pessoa. A pessoa vai que nem um louco no carro e se mata e mata outras pessoas. Um depravado também pode aliciar pessoas. Aliciamento de pessoas eu acho assim o fim, porque você está no mal e chama e puxa para outras pessoas para o mal. Você está no mal, você alicia pessoas até menores de idade para o mal. Então você vê, é muito comum, né, a gente vê nas reportagens, que pessoas que levam um tipo de vida não condizente com uma normalidade, vamos dizer assim, elas puxam para si e aliciam, né, menores, por exemplo, que eu fico muito ensandecida com isso, né? Eu acho que não sou eu, todos nós, né? Então você vê menores quando quando essas casas, por exemplo, de tolerância, né, que são estouradas pela polícia, veja quantas pessoas menores estão lá, quantas moças menores estão lá. Imaginou que karma que essa pessoa aqui que conduz isso tudo está levando para a vida? Então você vai ter que renascer muitas vezes ainda. Você não está no samsara, você é o samsara. Então, filho, vai renascer muito ainda, viu? Vai renascer muito. Porque existe uma responsabilidade muito grande nossa, enquanto cidadãos, enquanto irmãos, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto marido, enquanto mulher, de responsabilidade sobre o outro, sabe? É complicado você ver quando existem essas implicações de maus ensinamentos, né? Até eu estava brincando com meu sobrinhozinho de 4 anos, nós estávamos conversando ontem, com essa pandemia não dá pra gente se ver, né? Então, essas variantes ainda por cima, por aí, nós estávamos conversando ontem, eu falei para ele, você lembra daquela musiquinha? Ai, eu fiquei depois com peso na consciência. Você deve conhecer a música da Barata, porque até hoje é antiguinha, mas tem hoje. Sabe aquela música da Barata? A Barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da Barata, ela tem uma só. Ha, 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 ela tem uma só. Ó, a música inteira fala sobre isso. Eu falei, gente, depois eu parei para pensar, eu falei, gente... Eu conversando com ele assim, e tendo esses insights na minha cabeça, eu falei, gente, olha o que se ensina para criança. E assombração e medo de escuro, sabe? É mais fácil, né? Você pegar uma musiquinha aí,
que tá na internet, na Galinha Pintadinha, e vão cantar para ele junto. Pera um pouquinho, não! A nossa responsabilidade é muito maior, né? A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem o casco duro, um negócio assim também. Então, essa musiquinha especial ensina a criança a inveja, ensina a criança a soberba da barata que quer ter um anel de formatura e não dá para usar anel de formatura porque até a casca é dura. Ela diz que tem 7 saias de filó, quando na verdade só tem uma. Então, assim, mentira, tá ensinando, soberba, tá ensinando. Nós estamos passando isso para a criança. Esses valores que a gente quer rechaçar, no entanto, numa musiquinha tão bonitinha, né, da baratinha. Olha só quantas coisas horríveis a gente está passando com a pessoa. Eu fiquei me sentindo muito culpada, porque a música que estava na época na Galinha Pinta, quando eu era menor, dentro daqueles quadros lá da Galinha Pintadinha, sabe? Eu fiquei me sentindo muito mal. Mas você vê, a gente se deixa levar, né, pela situação, e é mais complicado do que a gente pensa. Sabe, mesmo as músicas de adultos também, tem músicas de adultos, nossa, muito sujas, muito sujas. Então a gente precisa saber separar o joio do trigo, sabe? Saber com que tipo de energia, com que qualidade de energia nós estamos trabalhando, ou que nós estamos convivendo. E nós estamos passando para frente, estamos falando, estamos cantando, criando uma sintonia com coisas que não são legais, não é? Então, vamos parar para pensar um pouquinho, né, gente? Vamos lá. O mal é feito a si mesmo a pessoa se conspurca. Ah, essa palavra acho um horror de falar, conspurca. Ou seja, ela se suja, né? Ela mesmo se suja, vai. O mal é feito a si mesmo. A si mesma a pessoa se suja, se macula. Macula acho que é uma palavra mais adequada. A si mesmo deixa de fazer o mal, a si mesmo se purifica. Pureza e impureza depende de si mesmo. Ninguém pode purificar outra pessoa. Gente, olha uma pegada que legal. Nós temos todas essas questões dentro de nós. Nós temos na nossa cabecinha de melão, nós temos esses princípios todos, do bom e do ruim, do mal e do bem, enfim, tudo. Então, de onde surge isso? Que caminho que eu vou escolher? Entendeu? Então, como ele fala aqui, quando você deixa de fazer o mal, você se purifica também. Então, não é para todo mundo andar aqui em santinhos, sabe? Se autoflagelando. Não vou fazer isso que pode prejudicar alguém. Isso tem que ser de uma forma natural, né? Então, conforme a gente pensa nisso, quanto mais a gente pensa, quantas pessoas eu estou prejudicando, quantas pessoas eu estou levando para o caminho que não é um caminho do bem, isso vai repercutindo em nós mesmos e nos purificando. Vai purificando e vai nos acostumando a andar num caminho mais ajustado, não no desajuste. Tá? Eu vou dizer para vocês, eu sou uma jovem senhora, uma vivência, né? Sou mais velha que vocês, então eu posso dizer para vocês, não porque eu sei mais, não porque é só porque eu vivi mais, sabe? Essas coisas boas, os bons procedimentos, a gente também cria. Uma vez que nós temos os princípios onde não há dualidade do bem e do mal, por exemplo, que é mais fácil da gente identificar, em qual caminho você vai escolher ficar? Né? É mais fácil ir pelo caminho errado? É que você olha, não toma nem conhecimento e toca o bonde para frente. Mas não é assim não. Sabe, quando a gente pensa que eu e o outro, nós somos um só. Eu e toda a humanidade somos um só. Realmente a nossa responsabilidade aumenta. Agora é para ficar taciturno, para ficar com a carinha fechada por causa disso? Não precisa. Sabe, pode fazer suas baladinhas, pode ter encontro com amigos, com amigas, encontros saudáveis, sadios, conversa boa, conversa que flui, sabe, bate-papinho. Que nem aqui, eu ficarei com vocês horas conversando, mas já são 9h35, eu já passei do meu horário, batidão. Mas eu não estou muito preocupada não.
Ou vocês podem estar jantando, inclusive, não tem problema, nós não estamos no Zoom, né? Mas é isso, quanta coisa boa a gente pode trocar. E escolher esse caminho do não frivolidade. De vez em quando até joga a conversa fora, é bom, mas assim, não deixar que essa conversa seja uma conversa depravada. Nem para ser mais engraçadinho, sabe? Não se perca nesse redemoinho não, que a coisa é feia, viu? Tá? Vamos lá. Que ninguém negligencie o seu próprio bem-estar por causa de uma outra pessoa, seja qual for a sua grandeza, entendendo claramente o bem para si próprios, que a pessoa se preste ao bem. Encerrou. Mas percebeu como é que é a coisa? Que nós estávamos falando no começo? Você está no mar de lama lá, levantando a mãozinha, tipo, peça socorro. O outro vai lá, se debate, sabe? Não quer sair, o outro puxando, o outro vai também cair no meio da lama. Vai ficar no meio do rio. Mesma coisa numa água, numa piscina, no mar. Mesma coisa no rio. Sabe, se a pessoa ficar se debatendo, a pessoa que está se afogando, está se debatendo, não, em outras palavras, ele não quer enxergar determinada situação, gente, largue. Então, assim, para o nosso próprio bem-estar, não é que você vai deixar de ajudar as pessoas, mas tem que perceber também que as pessoas precisam pedir ajuda, que as pessoas precisam estar dispostas a querer ser ajudadas. E não são todas as pessoas que querem, porque é muito fácil ficar nesse mundo de lamentações, ficar lá, ai, porque naquele tempo, na minha época, não tinha nem internet, mas a gente brincava. Legal, sabe? Hoje meu sobrinhozinho de 4 anos, ele vive com tablet na mão, tá com 1,5 grau de miopia, você acha? Por causa da pandemia, né? Os pais trabalham, os dois, o pai e a mãe trabalham em home office, e ele, tadinho, tem que ficar quietinho, Como é que você aquieta uma criança? Dá um tablet na mão dela. E ele tá com 1,5 grau de miopia, mais do que eu tenho, mais do que o pai tem. Percebe? Então é mais ou menos por aí. As lições hoje, a lição hoje, eu acho que foi bonita pelo seguinte. Ela te dá o poder de escolha. Né? Buda deu a todos nós o poder de escolher. Nós temos os 2 princípios dentro de nós. Né? Nós saímos da roda do Sansara, nos iluminarmos, para que nós possamos fazer alguma coisa para os outros, pelos outros. Sempre a gente tem que pensar pelos outros. Por quê? Até por egoísmo, porque se eu fizer para o outro, estou fazendo para mim também. Mas assim, em essência, nós temos a essência búdica. Olha que coisa mais linda, a gente tem a essência búdica, nós temos uma essência divina dentro de nós. Nós nascemos com essa essência. Buda disse, antes de mim houve muitos Budas, depois de mim haverão muitos Budas. Ou seja, todos nós nascemos Budas. Nós vamos perdendo essa essência, nós vamos empalidecendo essa essência na medida em que a gente vai tomando decisões da nossa mente pequena, né? Para um caminho que não é legal, para um caminho de mazelas, um caminho de mal falar, um caminho de críticas, um caminho de julgamentos, né? De egoísmo, de egocentrismo, de dualidade, não é? E isso eu acho de suma importância para que a gente possa se tocar na vida e alcançar a iluminação. E eu creio assim, nós ainda que estamos aqui nesse meio, né, de Sansara, vai, vem, purifica uma coisinha a mais, volta, morre, depois volta para burilar melhor um outro lado. Enfim, eu acho que nós temos alguns lampejos, né, de iluminação. Eu diria lampejos, porque se você já se torna um Buda iluminado, você sai a falar, você sai a passar esses conhecimentos para outras pessoas. De que forma, como é que está a sua soberba, sabe? Com que disponibilidade você vai estar aberto para outras pessoas. É claro, Buda, depois que se iluminou, ainda viveu mais alguns anos, né? Mas como nós vamos passar isso para frente? Quando você se ilumina e você atinge o nível, você atravessa a margem, né? Nós hoje estamos na margem do sofrimento.
existe um rio que separa a roda do Sansara, onde nós vivemos agora. Nós temos que atravessar o rio para alcançar a plenitude, para alcançar a iluminação, para alcançar a terra onde não roda a roda do Dharma, onde a roda do Dharma não existe, onde não existe sofrimento. Então nós falamos assim de atravessar essa margem. Não adianta pegar atalhos, eles não existem. E se existem, são enganosos. A gente não pode se deixar levar. Tá? Então, quando uma pessoa se torna verdadeiramente Buda, ela volta à essência dela, ou seja, ela teve vários ciclos de renascimentos e de mortes, vários ciclos, ela vem burilando, sabe, o caminho dela. Você veja, quando as pessoas vão ficando, via de regra, né, existem exceções, mas via de regra, quando as pessoas estão mais velhas, elas conseguem olhar para trás, fazer um balanço geral, né, e dar um resultado. E muitas pessoas, elas se acomodam, né, no tipo de vida que levou, nos procedimentos que teve durante a vida, mas a grande maioria quer desfazer esses nós todos. Não porque por causa do Nirvana, não para atingir o Nirvana, atingir a iluminação, não, por elas mesmas, né? E via de regra, como eu estou falando, via de regra, acontece mais ou menos isso. As exceções existem para aqueles que falam assim, já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida e cruzo os braços. Não é bem assim não, gente. Até que a gente, de verdade, atravesse a margem, existe um longo caminho, sabe? A gente pode atravessar a margem daqui a pouquinho. Mas será que a gente vai atravessar a margem para o Nirvana? Será que nós vamos atravessar a margem para um pequeno descanso do Sansara? Conviver com os Budas e Bodhisattvas para depois se tornar o novo renascimento? Não sei. Né? Então, é por isso que a gente tem que levar a vida da melhor maneira possível, sabe? Pensar nos outros como se fosse você mesmo. Cuidado com as atitudes que você toma. Vamos lá, vamos ver quem eu não falei ainda. Ida, querida! Estaremos juntas quinta-feira, né? 8 horas. Gente, vai ter uma... Depois eu conto, peraí. Vagnão, livre acupuntura auricular. Vagão. Tiago Nunes, boa noite. Então, aí voltando para a Ieda, que eu estava falando com ela, nós nos vimos semana passada, na sexta-feira, no ciclo de palestras. Não sei o que eu estou fazendo lá, sabe? Em todo caso, é um ciclo de palestras sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, é uma Sociedade Brasileira de Psicanálise, alguma coisa assim, é um nome super importante. E eu estou lá no meio de 2 medalhões aí da psiquiatria. Um falou na sexta-feira, né, Ida? Falou sobre mindfulness. Eu vou falar sobre o Zazen e depois vai ter uma outra psiquiatra que vai falar sobre a psicanálise e yoga. E eu tô lá no meio. A minha palestra vai ser na quinta-feira agora. E quinta-feira às 20 horas, exatamente na live de leitura do Dhammapada. Então assim, vocês não me deixem o Ryugen sozinho, hein? Não me deixem o Ryugen falando sozinho. Abre lá no seu computador, abre 2 janelas. Vai abrir dos 2, tá? Aproveita. E aí você vai estar lá, né? Batendo palma, né? Quando eu terminar de falar. Ou eles vai ter compromisso no horário, não tem problema. Depois você assiste porque acho que vai subir para o YouTube, então vão ficar livres, disponíveis essas mensagens. Olha, tanto quanto as nossas palestras aqui, online, né, ficam disponíveis na página do Bushinji, lá também eles até pediram autorização de liberação de imagem, essa coisa toda, né? E publicação de imagem. E também vai ficar disponível no YouTube, tá? Podem ver lá, vai ser quinta-feira às 20 horas. Depois eu mando o link para vocês. Grace, oi querida!
a minha heroína aqui. Gente, seguinte, ó. Hoje o recado foi dado, o recado foi curtinho, mas... Ai, eu não li uma coisa aqui, um verso. Olha, eu esqueci. Ainda bem que eu li. Quem por causa de pontos de vista perversos despreza o ensino dos aperfeiçoados, dos nobres e justos, este tolo, tal como o bambu, só produz frutos para autodestruição. Eu esqueci de ler, desculpa. Esse tolo, tal como o bambu, só produz frutos para autodestruição. Existe tem até um nome, é muito antigo o nome desse tal desse bambu. Existe uma espécie de bambu que ele, quando ele dá brotos, ele morre. Então, é por isso que ele faz essa alusão aqui a esse bambu. Quem por causa de ponto de vista perverso despreza o ensino dos aperfeiçoados nobres justos, esse tolo tal como um bambu que só produz frutos para autodestruição. Filho, ele dá broto e se autodestrói. Né? É isso que eu estou falando, como nós estamos conversando aqui agora. Cuidado onde você pisa. Né? Cuidado de quem você ouve as palavras. Meça um pouquinho, veja a conduta dessa pessoa, veja se ela pratica aquilo que está dentro de um contexto que a gente chama do normal, né? Não é o normal é o normal nisso, mas dentro de um contexto de bondade, tá? Bom, isso, deixa eu contar uma experiência que eu tive com você. Hoje é terça. Ontem foi dia de supermercado. Eu paguei a conta na fila do caixa, eram 11 horas. Deu meio-dia, 1 hora, 2 horas, a compra não chegava. Eu vou lá e escolho, vou toda paramentada, 2 máscaras, né? Luva de latex, enfim. Eu tô indo escolher porque não tá dando certo fazer compra por aplicativo, até por e-mail tem alguns supermercados que aceitam, mas não tá dando certo. Então eu vou lá, escolho, pinico e peço para entregar aqui em casa. Fica mais fácil, depois bota no corredor, na entrada de serviço, para higienizar, ficar até mais fácil pra gente. Bom, enfim, eu fui e nada da compra chegar. Nada. Meio-dia, 1, 2, 3 horas eu liguei pra lá. Não, já saiu. Já saiu, não tem mais ninguém, não tem mais nada com seu nome aqui. Eu vou dar mais uma olhada. Me liga daqui a 10 minutinhos, é legal. Não está aqui, se a compra já foi entregue. Não foi entregue. Gente, aquilo foi me dando uma tensão, eu fui ficando tensa. Eu não fiquei com raiva. Eu consegui não ficar com raiva. Eu falei assim, bom, vamos apenas observar. Então eu falei, porque eu trouxe junto comigo as carnes, né? Carne, algumas outras coisinhas assim que poderiam machucar, tipo mamão, essas coisas que podiam machucar no transporte. Então eu trouxe pouquinha coisa. Mas o grosso mesmo estava lá no supermercado. E a coisa não vinha. Aquilo foi assim... Eu já tenho trauma por causa de outro supermercado que fazia isso comigo. Fez isso comigo 4 vezes, aconteceu em 4 semanas consecutivas, eu parei de ir lá. Igual eu estou indo nesse outro mercado, nesse outro hortifruti. Eu falei, gente, esse negócio não chega. Eu liguei para ela e falei, é o seguinte, eu estou indo aí, mas não está aqui, já foi entregue. Eu falei, olha, não está, não veio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com a nota fiscal aí, eu sei de cabeça o que eu trouxe para casa, né, para não machucar, não machucar a fruta, enfim. E você me paga o resto, foi de cartão de débito pagamento, ok? Beleza, fui lá eu. Quando eu chego lá, ela falou, escuta, essas compras não foram entregues no apartamento errado? Eu falei, não creio, né? Mas enfim, eu falei, tá aqui o telefone do prédio, que o prédio tem telefone, liga lá, você mesmo fala com o zelador, com o porteiro que atender, para que verifiquem isso. Ligou, eu dei o telefone para a moça no meu celular, mostrei para ela, fiz com que ela ligasse, para dizer que eu estava dando um número errado, diferente, qualquer coisa assim, e ela ligou. Essa entrega havia sido feita aqui, para nós. Só que tocava aquele interfone, avisando que havia chegado as compras, o interfone estava quebrado. Então assim, eu falei para vocês, eu não estava com raiva, eu estava assim, tensa.
Mas eu cheguei lá no mercado, quando eu falei, olha, eu vim aqui, como foi feito o débito, o encontro, foi feita uma compra com cartão de débito, então faz assim, vamos descontar aquilo que eu já levei, que eu sei de cabeça que eu já levei, e o resto vocês me devolvem, que já foi feito o débito na conta. Gente do céu, a compra estava aqui em casa, o interfone quebrado, e o zelador, o porteiro, não conseguia fazer contato conosco. Eu dei uma respirada de aliviada, porque a gente vem nesse discurso de não raiva, de não ódio, de não isso, de não aquilo, vamos se dar paz. A gente está aqui a conversa há meses falando sobre isso, há mais de um ano nós estamos falando sobre isso nessas lives. E praticar isso é difícil, viu? Não ter raiva, chegar lá, fazer um escândalo. Até eu fiquei contente que a moça falou assim, ainda bem que você veio assim na paz, porque as pessoas que vêm aqui reclamar, vêm quase que destruir o mercado. Eu me senti até aliviada, eu falei, bom, não estou fazendo parte do grupo da baixaria. Mas isso, eu quis contar para vocês, que eu tenho um ímpeto muito forte, eu tenho um gênio forte, então qualquer coisa que me faça, que eu esteja me sentindo direito, eu vou lá cobrar, quero isso aqui, que quer, tá. Não, eu fui de boa mesmo, na boíssima. Falei, olha, só me devolve o dinheiro que já foi feito o débito, vocês fazem o crédito e beleza, acabou, vou para outro lugar fazer a compra. E eu vi uma vantagem tão grande de dar essa parada e não olhar com raiva para a situação. Não olhar com um olhar assim de eu vou lá destruir, acabar com o mercado, dar um chute na prateleira, derrubar as laranjas tudo no meio do caminho, sabe? É um segundo. Eu fiquei tensa, fiquei tensa, porque eu falei, gente, dá 4 horas, o negócio não tinha chegado em casa ainda. Sendo que estava aqui no prédio. Só que o zelador não se tocou, o interfone toca, ele sabe que sempre tem alguém aqui em casa e não se tocou que estava quebrado. Bom, enfim, a compra estava aqui, depois veio uma pessoa aqui do prédio, um funcionário, trazer pra gente aqui em casa. E eu vi o quanto é importante, o cachimbo entorta a boca do dono, né? Como é importante a gente exercer, fazer esse exercício de autocontrole, de autodomínio, que Buda falou aqui hoje, certo? E o quão importante foi para mim estar sempre aqui com vocês, conversando sobre tolerância, conversando sobre não tomar um caminho da perversidade, sabe? Nem da baixaria, porque isso, ela vai criando em torno da gente uma energia ruim, sabe? Uma energia que não é uma energia, é uma energia densa, uma energia pesada, não é aquela energia fluida que a gente tem que ter e tem que passar isso para as pessoas. Então, eu acho que eu queria muito contar isso para vocês. Então, mas isso o que é? É que eu seja maravilhosa? Não sou maravilhosa. Eu tenho milhões de defeitos, quilhões, mas estou dizendo para vocês, esse esforço meu, no sentido de não explodir em raiva, que eu tenho um ímpeto assim, ele está me fazendo parar. Gente, é parar um segundo, não mais do que isso. É parar um segundo, sem baixaria, vou lá no mercado como uma lady, pegar o dinheiro de volta do que eu não trouxe, do que não veio. Eu fui lá de boa. Como falei pra vocês, uma lady, né? Falei só, olha, eu sinto muito, já é o segundo erro que acontece, na boa, sabe? Iriam me devolver o dinheiro quando a moça, aí eu pedi pra moça, a moça perguntou se havia sido entregue em outro apartamento. Eu falei, não acredito, mas aí que desenroscou toda a situação toda. Então vejam, vale a pena a gente fazer um pouquinho de sacrifício conosco mesmo, de ter esse autodomínio, de acostumar com essas situações todas e saber tirar o melhor proveito delas, né? Comparar com essas besteiras de violência. Violência não leva a nada, gente, nada. Discussões, sabe? Seja em que âmbito for, dentro da família, no seu trabalho, no seu casamento, não importa, não resolve muita coisa. Para, respira, pense, depois fale alguma coisa. Maicon Ribeiro, que coraçãozão. Grace, situação difícil, minha filha, que situação, porque você ficava assim,
Gente, eu tenho coisa pra fazer ainda hoje, tenho que limpar esse bando de coisas, sabe? Higienizar tudo, porque imagina, aqui em casa você consome muita mexerica, pão, muita laranja. Então é coisa assim, 3 dúzias de uma coisa, 2 dúzias de outra, é muita coisa, a gente realmente consome muita fruta aqui em casa. Mas é uma situação difícil, porque foi uma compra que não foi barata. Aliás, o mercado tá um horror, não é? Tá tudo muito caro, nem que você compre muitos legumes, só os legumes vai lá 400, 500 reais, brincando. Então, veja a situação, mas sabe, Grace, mais do que outra coisa, a situação foi difícil, foi tensa. Mas assim, não se deixa levar pela situação, você mesmo, no seu trabalho, quantas situações difíceis você não passou? Estando na frente, na linha de frente da Covid, na linha de frente ali, tentando salvar pessoas, sabe? Em quantos estados desesperadores você já fugiu, não é? Então, é isso. Essa é a vida, sabe? É dar uma respirada, respirar e seguir adiante. Gente, estourei o tempo pra caramba. Você deve estar tudo com fome se já não estiver jantando. Peço desculpas. Eu sabe quem eu queria saber que está daqui? Eu só vejo depois offline, que eu tenho que ver se tem perguntas. A Carla, eu sempre vejo a Carla só em offline. Grace, aqui a gente precisa ter calma até para consolar e acalmar os familiares. Grace, querida, eu não sei onde você vai achar essa calma. Percebe que isso está dentro de você? Você percebe que você está usando um conteúdo que é seu, né? E muitas vezes você está com vontade de chorar junto. Mas se você vai buscar esse conteúdo super saudável, super humano, super compassivo e passar isso para as pessoas e para os familiares, né? E para os doentes também. Por isso que eu louvo tanto o seu trabalho, um trabalho de guerra, um trabalho de luta, né? Não sei até quando vai, mas enfim, parabéns, hein? Parabéns, amiga. Eu não sei. Você ter essa coragem, e você precisa fazer um esforço enorme, né? Para buscar esse conteúdo dentro de você, que está dentro de todo mundo, né? Gente, então, olha, super obrigado por estarem novamente conosco. Obrigado por estarem aqui. Dúvidas, perguntas, observações e críticas. Pode colocar no comentário, nem que você tenha chegado depois. Não tem problema. Pode colocar que a gente responde, tá bom? Quem puder, estiver com a mãozinha livre, junta as mãos, encaixou, palma com palma. Nós vamos oferecer os méritos dessa nossa prática. Negawaku wa konokudoku o motte hamaneku issai ni oyoboshi warera to shujo to mina tomo ni butsudo jozen koto jiho san shi shifu shi son bu sa moko sa moko jahoromi. Que os méritos dessa nossa prática se estendam a todos os seres viventes nas 10 direções. Gente, muito obrigada pelo comparecimento aqui, sempre tão querido, né? Façam suas perguntas, tá bom? Grace, eu que agradeço pelo reconhecimento. Na verdade, a compaixão pelo próximo sempre está na frente da situação. Moça. Eu acho que todo o pessoal da linha de frente deve ter adquirido nessa pandemia, nessa tragédia mundial, deve colher bons frutos, viu? Sabe? E tem encurtado bastante caminho para o Nirvana. E eu desejo todo o meu coração. E você com esse coração tão lindo, realmente que esteja mesmo nesse caminho. Continue, viu? Muita força para você. Tchau, Alexandre, Lotte. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Eu fico super feliz de estar aqui com vocês. Bateria papo a noite inteira, tá bom? Beijo. A semana está só começando. Que seja uma semana boa. Está quente, mas aqui meu apartamento é muito frio. Eu estou com frio. Mas aproveita bastante esse sol, que vai vir uma onda de frio mais doida ainda possível, tá? Obrigado por tudo, tá? Fiquem bem. Até semana que vem, tá bom?